Olá, Librianos, tudo bem com vocês? Bem-vindos, Libra, a mais uma leitura. Librianos, é uma leitura do dia 31 de agosto ao dia 6 de setembro, tudo bem? Leitura coletiva e, devido a isso, pode ocorrer de algumas mensagens não ressoarem com vocês, tudo bem? Aí vocês podem ver o ascendente, o lunar ou a Vênus. Librianos e Librianas, vamos começar então com a energia principal. A energia que vai estar influenciando o período de vocês. Bom, Libra, essa energia ela vai falar sobre confiança, sobre fé. Mas até que ponto essa confiança e essa fé é saudável? Até que ponto essa confiança e essa fé ela está de acordo com a realidade? De fato, existe alguma coisa além do que eu posso enxergar acontecendo? Ou realmente talvez exista ali uma parte de mim que sabe que eu estou exagerando, mas existe uma outra parte que quer que eu continue tentando, que quer que eu continue acreditando. Essa energia, Libra, ela vai trazer assuntos que envolvem a parte da religião, da crença, como eu falei, fé e confiança. E isso vai se envolver diretamente em assuntos do seu cotidiano, a sua rotina em si. Coisas que podem acontecer, situações que podem acabar ocorrendo e que de alguma forma não deve ser misturada com outras situações. Um exemplo para isso é o seguinte. Vamos dizer que você vem se alimentando muito mal e devido a essa alimentação ruim, isso desencadeia fatores no seu organismo que está te prejudicando. Você aumenta de peso, aumenta o colesterol, você começa a passar um pouco mal. E você, em vez de buscar um endócrino, em vez de você buscar uma nutróloga para cuidar da alimentação, para melhorar esse aspecto, para fazer exames, ver o que precisa ser ali medicado, você fica orando, vamos dizer assim, orando, rezando, para que você melhore. Quando na verdade é uma questão que a medicina precisa resolver. Entenda que aqui não há uma diminuição sobre a sua fé, sobre as suas crenças, sobre a sua oração, mas a importância de enxergar alguma coisa com certa realidade, porque muitas vezes a sua própria espiritualidade, ela te assinala, te dá sinais, te avisa para que você busque se cuidar de alguma forma. Então é importante ter cautela porque essa confiança ou fé cega pode levar você a uma desestrutura, a alguma perda. Tudo bem? O que está sendo aqui para vocês um desafio? O que está sendo um desafio para a Libra durante essa semana? Trabalho, Libra. Se você está trabalhando no momento, você está tendo algum fator desafiador nisso. Pode ser lidar com as pessoas, lidar com clientes, lidar com o chefe.
Se você está buscando um trabalho, pode estar sendo desafiador conseguir se encaixar no mercado profissional. Mas existe assim, algo que você está extremamente seguro ou segura, Libra, pode sofrer, tá? Pode, não que vá. Então tudo pode aqui ser evitado. Vocês podem vir a sofrer aí alguma inestabilidade, né? Então, devido aqui a alguma falta de atenção, alguma coisa que você fala sem perceber, tem alguma ocasião aqui que pode provocar uma inestabilidade naquilo que você sente que é seguro, naquilo que você sente que não pode no momento ser tirado ou não pode de alguma maneira ser interrompido. Tudo bem? Então vocês notam que essa semana para vocês é uma semana de atenção, de cuidado. Energia do 3 de paus invertido. Nesse momento tem algo que vocês não estão conseguindo ver além. Existe assim uma segurança naquilo que é óbvio, naquilo que é prático, mas tem algo além que você não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque você, Libra, se condicionou a uma certa mentalidade. Então, toda vez que alguma coisa acontece, você repete a mesma sintonia, a mesma frequência, o mesmo pensar, porque você adotou um condicionamento que faz com que você sempre haja em situações às vezes de conflito, de tensão, sempre da mesma maneira. Ou quando você começa a ter algum tipo de mal-estar, a ter algum tipo de desequilíbrio, você logo associa isso a algo, mas nunca ao que realmente é. E esse período vai dizer assim, você precisa ampliar a sua visão, você precisa enxergar além. E pode ser que você não esteja conseguindo fazer isso. Página de espadas invertido. Isso pode se tratar de comunicação. Então, se você está procurando um trabalho, pode ser que a maneira como você está se comunicando, assim, se você está buscando um trabalho, a maneira como você está se comunicando, ou algo relacionado ao que você posta, ao que você publica, tem algo aqui nesse sentido que está gerando controvérsia e isso acaba impedindo você de dar um próximo passo ou de avançar em alguma etapa. Em outro sentido, cautela com a maneira que você está falando ou se expressando, porque pode realmente não ser muito bem-vindo ou bem-vinda dentro de uma situação. Lembre-se sobre a questão do condicionamento. Você, sempre quando algo acontece, você tem a tendência a agir sempre de uma determinada forma, ou sempre associar sempre a uma determinada coisa. Só que nesse momento, nessa situação, isso não pode ser feito dessa maneira. Porque isso pode atrapalhar de alguma forma vocês. Ou se você trabalha com rede social e você tem um determinado alcance, você pode alcançar mais se você fazer publicações, se você fazer algum marketing, alguma coisa nesse sentido. As de espadas. Essa energia ela me traz muito uma sensação de verdade, de lidar com a verdade ou de realmente
assim, lidar com a verdade do que está acontecendo e aceitá-la, ou dizer a verdade sobre algo, ou até a verdade para si mesmo. Por mais que seja uma energia que fala sobre conquista, fala sobre méritos, como existe essa necessidade de ter uma visão mais expansiva e existe algo relacionado à comunicação, a publicações. Me parece que realmente você tem que usar a sua inteligência aqui e existe a necessidade de colocar verdade nisso. 10 de copas, realização, sensação de se sentir numa boa fase, de se sentir pleno ou plena. O julgamento invertido, 3 de espadas invertido, 7 de ouros invertido. Aqui, Libra, eu realmente sinto que vocês realmente acreditaram que tinha algo acontecendo, né? Aqui é como se você tivesse associado algo a uma situação. E como me vem muito uma questão de fé, de confiança, então eu vou entrar dentro dessa energia. Vocês começam esse período, Libra, acreditando que o que veio até você é algo preparado pela espiritualidade. O que veio para você é algo que se está acontecendo alguma coisa no sentido negativo, é porque existe energias, sejam elas obsessoras, sejam de pessoas, que estão atrapalhando, que estão causando algum problema em você. Você ora, você cuida dos seus orixás, das suas entidades, você vai para a igreja, independente da sua religião. Você tem seus métodos aqui. E aí você os faz, só que você não obtém resultado. Então você faz mais coisas atribuídas a isso, só que você não tem o mesmo resultado. E você fica preso ou presa nesse tipo de situação. E você acaba, às vezes, se informando ou informando os outros referente a isso de maneira errada. E aí o mais ideal seria o quê? Tô tendo um problema constante, tô orando, não tá resolvendo, então talvez eu realmente precise começar a buscar um meio mais confiável para que eu consiga melhorar alguma situação. Eu realmente sinto que é isso. Você não está conseguindo enxergar a situação além do que você está habituado ou acostumado a pensar ou associar aqui no seu dia a dia. Um exemplo também aqui. Eu bebo demais, não descanso direito e acordo, sei lá, numa segunda-feira sem energia, acordo cansado, cansada. Em vez de eu falar, poxa, passei aí o final de semana bebendo, não dormi direito, então é totalmente natural que a minha mente não descansou, meu corpo não descansou, que eu vá acordar meio quebrado no outro dia. Só que eu estou associando isso com energia espiritual. Então eu falei que o fato de eu ter falado com alguém, eu estou culpando uma outra pessoa pelo estado que eu tô, que foi o estado que eu me coloquei. Então tem que ter muita cautela aqui para não ficar procrastinando
na decisão importante, na decisão certa, para que depois, de repente, isso não venha e se agrave. Porque aqui existe uma falsa confiança, uma falsa fé. Não que você como que eu poderia dizer? Não é que você é uma pessoa falsa e sem fé. É que você está depositando uma fé muito grande em algo que não está acontecendo, em algo que não está existindo aqui. E aí, vocês podem vir a ter que lidar com críticas, algum julgamento. Isso não te machuca, né? Então, por mais que existam discussões, é como se vocês já tivessem bastante calejados. Então, isso já não nos decepciona mais, mas isso acaba te afastando de novas conquistas, de novas possibilidades, até novas chances aqui em relação ao que você está pretendendo. Vamos complementar para entender um pouco mais. Eu vou começar pela energia inicial. A energia inicial fala dessa falsa fé, dessa falsa confiança, confusão, dúvidas. Podem também estar lidando com Áries, Leão, Sagitário. Talvez vocês estão confiando algo a eles, ou estão depositando uma baita fé neles em alguma situação. Mas aqui assim, a mente ela está cheia de dúvidas. Não há certezas aqui, então ainda assim eu tento fazer os métodos habituais para ver se flui ou se dá resultado. Energia do desafio. Como se vocês sofressem algum tipo de abalo na segurança que vocês tinham. É uma situação desgastante. Então pode ser que o seu trabalho seja desgastante. Você está perdendo oportunidades de trabalho. Ou perdendo a segurança que você tinha numa situação. Talvez isso já não é mais tão seguro quanto antes. E isso é algo, Libra, que assim, não é de uma hora para outra, tá bom? Isso é algo que vai acontecendo ao longo do caminho. É algo que vai ocorrendo ao longo do caminho, são aos pouquinhos até chegar na consequência final, vamos dizer assim. Energia do 3 de paus. Amplie sua visão, veja além. Você precisa ver além para descobrir o real motivo de tudo isso estar acontecendo ou o real motivo de você estar se sentindo como você está se sentindo nesse momento. Então, assim, sai dessa associação, dessa visão recorrente, muda ela, vê além, vai à frente. Busca, pesquisa, estude, marque uma consulta, seja o que for aqui. Página de espadas invertido. Comunicação agressiva, discussão, alguém que não é muito amigável na maneira de se comunicar. Ou uma comunicação que está sendo interpretada como um certo julgamento. Página de espadas. Só a verdade liberta aqui, Libra. Só a verdade, só lidar com a realidade te livra de qualquer situação, de qualquer problema.
que faz você respirar mais aliviado, mais aliviada aqui. Sabe, não vai adiantar tentar forçar as coisas consigo mesmo. Aqui você tem que aceitar algo, você tem que falar, não, realmente é isso, para que você se livre, se liberte dessa situação. Para alguns pode ser que você precise terminar uma situação aqui. Porque você precisa ver a verdade disso. 10 de copas. Manipulação. A sensação que eu tenho é que alguém manipula uma visão sobre como as coisas realmente são. O manipular aqui é no sentido muito visual. Então, todos aqueles que olham para aquela determinada pessoa acreditam que essa pessoa ela vive essa felicidade, essa pessoa ela vive essa alegria, que ela está bem, que as coisas estão fluindo. Mas é uma forma de manipular a visão que os outros têm sobre o que realmente de fato está acontecendo. E você, Libra, talvez tenha que enxergar a verdade nisso. Que não é tudo aquilo, ou que não há comparações, ou que o relacionamento aqui não está indo muito bem, que ele precisa ter alguns ajustes. Carta do julgamento invertido, vocês também podem estar lidando com Gêmeos. Até a cruz vem invertida, mas eu não estou considerando essas energias assim. Realmente aqui é como se a fé tá assim, aquilo que eu acredito tá distorcido. Tem uma distorção aqui de aplicação, religiosidade, pensamentos voltados a isso. É como se duas coisas elas não se encaixassem. Um exemplo é assim. Vamos dizer assim, eu me considero cristão, mas os métodos, a maneira que eu ajo na minha vida não condiz com o que eu me rotulo, ao que eu estou me rotulando. E isso é. Mas, assim, para outras pessoas, talvez até nas redes sociais, eu passo uma imagem de que eu sou muito feliz sendo cristã e tudo mais. Sabe, a sensação que eu tenho é que alguém não é aquilo que prega, não é aquilo que diz fazer. Só que de alguma coisa, de alguma forma isso está afetando a sua vida, ou de alguma maneira você sempre está associando algo a essa energia, ou associando algo a essa pessoa, ou a essa instituição aqui. Parece que tem mais julgamento do que fé, parece que tem mais discussão, desconfiança do que confiança em si. Energia do 3 de espadas. Isso que você está tentando, ou isso que está no seu desafio, independente do que venha, você não está mais se decepcionando. Realmente aqui, você não está muito surpreso ou muito surpresa com essas coisas, até porque não é a primeira vez, não é a segunda que acontece, então você meio que já se fortaleceu desses tipos de coisa. 7 de ouros invertido.
não se voltem ao passado, independente de qualquer independente de qualquer coisa que aconteça, mas assim, siga em frente e sempre siga com bons princípios. Libra, a única maneira de você entender o que está acontecendo com você, de você não sustentar determinadas situações, de você realmente lidar com a situação pela realidade que ela é, de você se dar conta que existe distorção, alienação, tanto nessa parte de fé quanto nessa parte de confiança, que pode estar ligado a um ambiente, a outras pessoas, uma pessoa em questão, ou pode ser que você esteja condicionado a isso. A única forma de realmente você entender isso com determinada sintonia, com determinado conhecimento, é se você se afastar da situação e, sabe, tirar a armadura, soltar a armadura e falar: bom, eu, Libra, agora tô pronto, pronta para enfrentar a minha realidade. Eu tô pronta para reajustar minhas relações ou até finalizá-las, dependendo do que elas estão me oferecendo. Eu tô pronto, eu tô pronta para melhorar minha comunicação ou às vezes trocar informações ou dialogar com pessoas que são necessárias. Eu não vou carregar um relacionamento de fachada só porque tem filho, só porque tem casamento, só porque estou muito tempo com a pessoa. Se eu estou mal, se eu estou sendo maltratado, maltratada, eu preciso lidar com essa realidade. Eu tenho que parar de de fantasiar isso e de confiar que essa é a coisa certa a ser feita. Digo assim, Libra, às vezes você tem uma confiança de que alguém vai mudar, você pode ter uma confiança que a maneira que você está agindo é a melhor maneira de ser feita, mesmo quando isso te causa sofrimento. Mas você está calejado, então você se conformou com a maneira como você está sendo tratado ou tratada na situação. Você se conformou em como a sua vida está sendo, em como sempre foi. E a única maneira de mudar isso é você realmente soltando essa armadura, lidando com isso e se conectando você com a sua espiritualidade, sem intermediários, sem pessoas falando, sabe? Você com o plano espiritual, porque eles podem te ajudar nessa situação. Tudo bem? Então é isso, Libra. Se cuidem. Bom período para vocês. Tchau, tchau.